Primeiro, gostoso, gente, a gente poder estar junto de novo. Eu acho que é um investimento que a gente não vai poder parar para fazer. Eu estava com uma vontade muito grande de já conseguir avançar, sequenciar e nós já irmos para uma imersão, que eu acho que isso é muito importante. Só que eu tenho observado que não só pelas muitas pessoas que têm nos pedido ajuda, mas até aqui no nosso meio. Eu acredito que se nós não educarmos os impulsos que a gente tem, se nós não educarmos as coisas que nós pensamos, e se a gente não ensinar as pessoas de verdade a se preocupar em agir e reagir na palavra de Deus, não adianta acreditar que a gente vai ter família forte aqui, gente. Isso não é real. Estão comigo ou não? Isso de verdade não é real. Não é, cara. Então eu acredito que agora é uma hora de nós centralizarmos a cabeça da gente. Eu vou fazer um negócio um pouco ruim, tá? Mas eu faço questão de fazer. Eu não gostaria que você olhasse pro seu casamento hoje e achasse que ele tá bom. De verdade, cara. Não gostaria. Porque se você achar que seu casamento tá bom, você não vai conseguir agir e reagir na palavra. Wagner, então você quer que eu olhe como se meu casamento tivesse estragado? Não, eu quero que você olhe pro seu casamento para ver se ele se compara com a palavra. Porque se você não fizer isso aqui, não adianta. O que eu mais recebo hoje do Brasil e de várias pessoas, de vários lugares, é pessoas cheias de problema no casamento. Mas por que elas estão com problema? Porque não age, reage aqui. A palavra de Deus não é, gente, para as pessoas hoje, o estrado dos pés delas. Elas vivem o que elas querem, do jeito que elas querem, da forma que elas querem, do jeito que elas imaginam que estão certo, e louvado seja Deus. O domingo é um dia de culto, é um dia que eu levanto a mão santa, né? Glorifico. Acabou a mágica do culto, desceu a escada, a pessoa volta para a casa dela normal, e agora ela manda nela mesma, ela pensa do jeito dela, ela é o Deus dela mesma, ela é pai de si mesma, e tudo é do jeito dela. E depois está cheio de problema no casamento e finge que está tudo bem, mas não está. Repete uma frase comigo: eu preciso ficar atento aos sinais. Se você lembrar, vai ser uma das últimas coisas que a gente começou a falar no nosso meio aqui. Entenderam? Por que eu tenho que estar atento aos sinais? Mas para eu estar atento aos sinais, eu tenho que entender o que é um casamento. Hoje, enquanto eu estava indo comprar algumas coisas ali para casa, acho que foi até mais cedo, até a mocinha lá do sacolão, a senhorinha, você já veio aqui hoje, não foi? Já vim. No primeiro horário que eu fui lá, eu estava conversando com Deus sobre isso. Eu falei: Deus, parece que hoje o casamento ele é mais claro na minha cabeça. E parece que formou um jogo de xadrez aqui. Aonde eu tenho responsabilidades, deveres, aonde eu tenho que ter a boa consciência do que eu tenho que ser, daquilo que eu tenho que fazer, e isso precisa ser feito no amor. No amor, gente, no prazer. Como eu comentei em off com vocês, hoje eu lavo louça com prazer, gente. Mas não foi assim nos primeiros 2 anos que eu decidi mudar essas coisas. Não foi. Eu lavava pensando na minha esposa. Eu falei: já que eu vou começar do jeito certo, eu vou começar do jeito certo. Eu não levo os meus filhos para a escola por causa deles, eu levo por causa da minha esposa. Eu não compro, eu não faço absolutamente nada pensando nos meus filhos, eu penso nela. Ela é meu foco principal. Eu falei: eu não vou cair no conto do vigário de colocar os meus filhos na frente da minha mulher. Isso eu não vou fazer. Várias vezes eu tive conversa com a minha esposa assim, às vezes no começo ela não acreditava que eu estava fazendo isso, mas cara, eu tenho lutado para ser fiel nisso todo santo dia a tudo que eu vou fazer. Eu faço suco para ela e dou para eles. Nos últimos 4 meses que eu parei de servir ela primeiro. Até isso eu fico martelando na minha cabeça. Durante mais de 2 anos eu servi todos os dias ela primeiro com toda essa boa consciência. Com toda a consciência do mundo. Por quê? Porque, gente, o casamento hoje ele foi perdido, os valores e os princípios dele foram perdidos. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que nós, às vezes, não nos parecemos com o que está escrito. E como é que você vai agir e reagir naquilo que você nem sabe o que está acontecendo? Entenderam? Peguem a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Não, 2. 4:2. Então, o que é a minha maior preocupação, gente, no nosso meio é isso. Como é que você vai agir e reagir a uma coisa que você não sabe? E o que mais me deixa chateado é que a gente não se interessa. Gente, no começo da escola, Firmados no Amor do Pai, o que me dava desespero de olhar para a cara dos casais aqui dentro era acreditar, olhar para eles e ver eles acreditando que eles estavam aqui na defensiva. Só que essa nossa segunda fase da escola, eu não vou deixar você ficar na defensiva. E se eu ver que você estiver na defensiva, eu vou falar para você. E mesmo que a gente tenha que debater aqui dentro e eu te ver embora chorando. Eu não vou deixar você ir embora desse jeito. Não vou.
Eu não quero hipocrisia, gente. Não dá. Hipocrisia sabe do quê? Defensiva, porque quando a pessoa ela senta armada numa cadeira como essa, o que ela faz? Ela quer tentar mostrar para todas as pessoas que ela é perfeita, que ela não tem erros e não tem falhas. Não, meu casamento é bom. Mentira, não é, cara. A gente sabe que não é. Entendeu? E a gente fica naquela posição como se tivesse tudo bem. Gente, o bom senso é o que vai poder me dar a condição de eu agir e reagir na palavra. Eu vou ler um texto e vou falar, não, esse tá tudo bem. Como é que você vai descobrir que é verdade? Quem sabe como é que faz para descobrir o que é verdade? Existe verdade e realidade, que é a verdade absoluta, e a minha verdade e a sua. Maria é mãe de Deus, gente? É ou não é? Eu vou falar uma palavra que contraria. Maria é a mãe de Deus para os católicos. É, gente. Para eles é e pronto. Vocês estão entendendo? E se a gente entrar naquela vibe de ter, de respeitar, nós vamos ter muito problema, gente. Muito problema. E essa é a minha maior, rincha teológica. Eu não tenho problema com os católicos, eu tenho problema com a teologia católica. Entende? Maria nunca foi, nunca vai ser mãe de Deus, gente. Chega a ser hilariamente ridículo pronunciar uma situação dessa. Uma criatura ser mãe do Criador, gente. Vocês entendem? Então eu acho que aí está a grande jogada da situação. Tá? Entra, meu lindo, hein? Senta aí. Então, qual que é o maior problema que a gente tem que agora entender? Você não pode ser mentiroso ou mentirosa para si mesmo. Eu peço desculpa na nossa primeira reunião, a gente já entrasse já de sola, mas a gente precisa, se a gente tiver que chegar onde a gente tem que chegar. Quem que é a família forte aqui, gente? Eu quero que os meus filhos tenham referência de um casamento. Eu quero que os meus meninos casem com alguém igual a mãe deles. E eu quero que a minha filha olhe para mim e fale, eu quero um homem igual ao meu pai. Como eu conversava com um amigo nosso, antigo Gerson, falei, cara, eu quero imprimir, e estou te falando, vamos imprimir nas nossas filhas alguém pelo qual ela não procure nada menos. Vocês estão entendendo? Eu quero que minha filha fale, não, você não vai casar, não, você nem tem o cheiro do meu pai. Vocês estão conseguindo entender? Eu preciso refletir Cristo, minha esposa precisa refletir Jesus, a noiva. Isso precisa acontecer. Vocês estão entendendo? Porque senão não adianta, não faz o menor sentido. Wagner, uma vara de medir muito alta. Tá aqui. Eu já falei para vocês. Isso aqui é um espelho. E o ambiente de relacionamento significa casa de espelho. Vê o que é e vê o que não é. A Bíblia não está mostrando o improvável. A Bíblia não está mostrando o improvável. A Bíblia está mostrando o que nós somos. Se você olha para a palavra e fala, não, isso aqui é muito difícil de achar, ou muito difícil de ser, é porque você está contaminado com um bichinho chamado religião. E que não pode ser, gente. E nós vamos ler esse texto aqui agora, você vai conseguir entender o que eu quero dizer. Então, entenda. Eu te amo ao ponto de eu não te deixar cego na minha frente. Tá? A primeira parte do Firmados no Amor do Pai me deixou um pouco desesperado. Por quê? Porque eu estava vendo as pessoas ficarem defensivas aqui. Sentado na cadeira defensiva. Como eu não estava numa época para voltar ao meu apostólico, eu falei, vamos continuar como pastor aqui. E evangelista. Então, o que eu queria que vocês entendessem? O que eu queria que vocês entendessem? Nós só vamos encontrar... Vamos falar de biologia? Sabe o que faz a sua atenção ficar presa aqui? Fisicamente, dopamina. Quando você acredita que você precisa daquilo, aí você recebe uma carga de ânimo. Sabe por que as crianças não gostam de estudar? Porque ela não é interessante para elas. Então elas sentam sem nenhum tipo de estímulo. Já reparou que você olha para a pessoa, você parece que a pessoa não está estimulada, ela não está com vontade? É falta de um neurotransmissor. Isso é físico. Que na segunda escola que nós vamos ter hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso aí. Que é importante saber. Que faz parte da faculdade da minha esposa. Vocês entendem? É um neurotransmissor de recompensa. Só que o que me preocupa aqui no nosso caso? Se você deixar o diabo mentir para você, ao ponto de você acreditar que está tudo bem, gente, você não vai mudar, você não vai ter fome, você não vai ter sede, não vai ter interesse e não vai dar espaço, que é o que para mim é o mais importante. Cara, a Bíblia Sagrada descreve, nós vamos ler um monte delas aqui, que as imoralidades, elas procedem do coração. Biologicamente, essas imoralidades são neurotransmissores no cérebro, gente. Olha que loucura. Isso aqui me deixa assustado.
Só que a Bíblia descreve que a resolutiva ou a resolução dessas coisas é de forma espiritual. É como eu me imponho diante dessas circunstâncias. E o casamento, gente, é uma aliança. E eu estou muito preocupado com ele, principalmente por todas as mensagens que eu tenho recebido do Brasil e do mundo, justamente sobre isso. Ou é a mulher emperrada, ou é o cara emperrado, ou ambos estão numa frieza espiritual absurda. Por quê? Porque o foco do diabo hoje é a família e os filhos, mas principalmente o casamento e a destruição do homem. O Ederson em off, ele me fez uma pergunta muito inteligente, que talvez você já deva ter entendido, mas ainda talvez tenha dúvida. Ele falou: Wagner, se Eva tivesse pecado, como seria? Eu fui perguntar para o Espírito Santo, antes de eu terminar de perguntar, ele já estava me respondendo. Eu falei: Ederson, a resposta já está na sua boca. Eva pecou e não aconteceu nada. O problema só aconteceu quando Adão pecou. Entende? E isso é muito perigoso, porque os pecados femininos, eles vão se alastrando de forma mais oculta, gente. Até que aquilo contamine a família. Por isso que a intenção do diabo não é atingir o homem de face, de primeira, é atingir a mulher. Essa sempre vai ser a primeira porta de entrada que Satanás vai tentar pegar. Porque a mulher tem o poder de lar, a mulher tem o poder da família, a mulher tem a herança da família. E se o homem... Gente, você pode pegar o cara mais violento que for, mexe na mulher e nos filhos dele pra você ver se você não joga esse cara no chão. Mexe pra você ver. O cara pode ser o cara mais insensível que for. Se tu mexer na mulher dele e nos filhos dele, você destrói com esse camarada. Por que você acha que Jesus é um leão para proteger a noiva? Vocês estão entendendo onde vai parar? A Bíblia ela é perfeita, gente. Estava explicando para o irmão hoje uma reunião que nós tivemos. Sabe qual que é a função do advogado? Se tiver algum que talvez ele vai ficar triste comigo, mas se ele parar para pensar e ser sincero com ele, ele vai entender o que eu quero dizer. A função do advogado é trabalhar em brecha. É assim que eles fazem. Mas na hora da ética, eles falam: não, nós trabalhamos segundo a lei. Não, eles trabalham na brecha da lei. Na brecha da petição. Na brecha, na lacuna que existe dentro daquele processo. Se não der para um lado, eles vão para o outro. Sabe qual que é o problema do ser humano hoje? É achar que é advogado da palavra. Eles ficam procurando aqui, brecha. Ei, aqui não tem. A lei humana foi escrita por homens. Desculpa a indignação, mas a lei humana foi escrita por homens, cheio de brechas. Por isso, o que o homem escreveu é cheio de brechas. Aqui não, gente. Eu já desisti de achar. Toda vez que eu acho um problema aqui dentro, já tem a solução. É eu que não consigo ter o nível da revelação coerente para saber que isso aqui é perfeito. Tá tudo escrito aqui, cara. Então eu vou dar um incentivo para vocês. Louvado seja Deus pela qualidade do casamento que você vive. Quem pode dizer amém? É para isso que nós estamos aqui, para te ajudar a viver essa qualidade. Mas eu queria que você fosse corajoso e corajosa para olhar na Bíblia Sagrada e ser sincerão e sincerona para ver se realmente você se parece com o que está escrito. Porque o casamento é uma coisa que me assusta. Pergunta por quê? Ele tem o poder de te levar para o inferno. Isso aqui me assusta. Muito. Muito, 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 muito. Isso me assusta demais. Vamos rapidinho? Pode ser? É para um outro setor, mas vamos lá? Repete comigo assim, ó. Aliança. Homem e mulher. Sexo. Orgasmo. Olha que interessante. Orgasmo sem sexo tem efeito colateral. Sexo, ó que legal, sem homem e mulher tem efeito colateral. Homem e mulher sem aliança tem efeito colateral. Ou seja, fora do casamento, tudo isso aqui que eu disse se torna pecado. Tem efeito colateral. Pega tudo isso aqui, põe dentro da aliança, ferve, flui, funciona desde que esteja nos princípios, não tem efeito colateral. Vocês estão conseguindo entender? Olha que legal, ó. Casado com ela, eu não cuidei da minha sexualidade. Dormi, tive poluição noturna. Poluição noturna é fruto de sexualidade reprimida. Quem está no grupo de liderança escutou a resposta que eu dei para Kelly. Ela me perguntou qual a diferença de abster-se e reprimir. Quem lembra? Reprimir é algo que eu quero fazer, mas eu só não faço porque eu não posso. Abster é a boa consciência que aquilo não me cabe. Você está entendendo? É diferente. São coisas completamente diferentes. Quem vive o abster consegue ser livre. Quem vive o reprimir vai passar o resto da vida preso. Porque não vai conseguir largar daquilo que quer fazer. Só não faz porque é pecado. Entenderam o tamanho do problema?
Então, olha aonde nós vamos parar e aonde nós vamos chegando com uma situação como essa. Por isso que eu quero de verdade que vocês tenham essa boa consciência e entendam, com todo carinho do mundo. É de suma importância que você faça uma análise no Espírito Santo real e verdadeira. Você vai olhar o texto e vai falar, cara, eu vivo isso aqui. Lembra que eu falei para vocês como descobrir a verdade? Se eu achar que o Ada é um falso, se eu achar, eu não estou julgando. Mas se eu disser, ele é falso, eu estou determinando sentença. A partir do momento que eu determino sentença, eu já entrei em julgamento. Eu já estou na beira do pecado aqui já, tá? Mas vamos lá. Para mim ele é falso. Perfeito? Como é que eu chego na verdade disso? Eu não posso tomar uma conclusão na minha mente sozinho, gente. Se eu fizer isso sozinho, eu me torno verdade absoluta. Eu me torno verdade absoluta. Tá com vocês que eu estava conversando esse dia para trás, né? Eu me torno verdade absoluta. O que eu preciso fazer? Qual é a pessoa mais próxima que o Ada tem hoje fora de Jesus? E eu preciso conversar com ela. Na humildade de perguntar. Eu tô achando um negócio estranho no Ada. Ele já fez isso aqui uma vez? Fez. Opa! Então nós estamos com um problema. Eu não vou procurar um defeito nele para querer prejudicar, mas é para ajudar. Quem lembra a palavra ajuste, que a gente já conversou 1 milhão de vezes? O ajuste serve para pessoas parecer mais com Cristo, não é isso? Ou eu dou a oportunidade para o Ada falar, ou eu dou a oportunidade para a Sara falar, ou eu dou a oportunidade para Deus falar, que é o que mais sabe de tudo. Quando você vai aconselhar casais, o homem está certo, a mulher está certa. Nós precisamos dar uma única opinião que divide isso, gente. Às vezes os dois estão errados. E os dois juram que estão certos de pé junto. Então eu não posso formar opiniões sem ter outras, e principalmente a de Deus. Nesse caso, quando os dois estão errados, né? E você vai se manifestar ali com a consciência de Deus ali para a pessoa. No caso, você tem que trazer a consciência para um dos dois. A única forma é usando a palavra. Mas você vai trazer a consciência para um dos dois, no caso. De preferência para os dois, né? De preferência para os dois. Por isso que eu estou falando para vocês, quando nós temos casais casados e cristãos, verdadeiramente cristãos, é muito simples de resolver, gente. Você pega o marido da mulher, põe a Bíblia no meio dos dois e resolve o problema. É na hora. Agora, quando você tem ou o marido ou a mulher vivendo na vaidade dos pensamentos, aí vem o problema. Também tem um problema assim, né, Wagner? Por exemplo, você vai manifestar a consciência de Deus para uma pessoa que está querendo ser bíblica. Ela não ouve Deus, ela vai pela Bíblia. Entendeu? Ou não? Entendi. Aí a pessoa vai querer, tipo assim, mostrar esse lado sincerão, sem ter nenhuma consciência sobre o que é a vontade de Deus para ele. Sim. Nenhuma consciência sobre Deus. Ela vai querer, tipo, não sei, né? Tipo... Hoje me perguntaram pra gente ler o texto logo e iniciar. Presta atenção. O texto me falaram assim, é uma coisa que eu prego direto, faz mais de 11 anos que eu repito a mesma coisa. Deus, ele é maior do que a Bíblia e não tem discussão. Ele é muito maior que a Bíblia e não se discute. Não tenta fechar Deus nessa caixinha aqui. Diante de Deus se torna uma caixinha, tá? Para ficar bem claro. Mas Deus não vai contra nada do que ele falou. É isso que a gente tem que entender. Ele não vai contra. Ele não vai profanar o que ele mesmo falou. Entenderam? Bíblia, gente. 2 Timóteo 4:2. Sem essa introdução a gente não consegue avançar na escola, cara. Infelizmente. O que está escrito aí, por favor? Quem pode pegar e ler para nós? Capítulo 4, versículo 2. Microfone, quem for ler. O que está escrito? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Pronto, tá ótimo. Isso aqui não é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Se você quiser um pastor para homossexualismo, você não acha? E para adultério? E para dissolução de casamento? E para sex shop no casamento? Mano, você não tem noção. Esse dia para trás eu vi uma sexóloga cristã que eu quase me senti em pecado, porque uma irmã me mandou, pastor, que legal. Parece e fez Jesus. Ou eu tô muito antiquado, o negócio tá feio. Queridos, eu tava hoje numa reunião,
conversando com algumas pessoas que trabalham com a gente. Eu falei para eles, gente, sabe qual que é o maior problema? É que a Bíblia, a palavra de Deus, está tendo que se adequar a essa evolução, né? Não é isso? Aí a gente tem que se adaptar a um ambiente virtual, um metaverso, né? Não sei se eu estou usando a expressão certa, é isso mesmo, né? Agora que legal, relacionamento é esse aqui de perto. Eu lembro quando eu era criança, tinha um filme que era até do Rambo. Vocês lembram do Rambo, aquele ator? Que ele tinha um momento de intimidade sexual com a mulher com um foninho de ouvido, assim, ó, com um negócio no zóio. Quem é nesse filme? Alguém já viu? Aí ele tava com um óculos no olho, ela com óculos no olho. Aí a mulher falava pra ele assim, olha, ele veio do passado, uma coisa assim, acabou de vir minha lembrança aqui. Aí a mulher falava pra ele assim, olha, essa é a forma mais eficiente do corpo. Ele falou um monte de coisa. Ele falou, minha filha, negócio mesmo, coisa do passado, a moda antiga mesmo. Arrancou o fone dela e não apareceu nada, mas a gente entendeu o que aconteceu depois. Então o que acontece? Relacionamento é de perto. Vocês entendem? Aí agora a gente tem que se adaptar com os amigos virtuais, os relacionamentos metaversicos, online. Gente, não tem esse negócio, gente. Namoro à distância, casamento à distância. Uma moça me ligou e falou, pastor, eu estou pensando em passar uns 6 meses longe do meu marido. Eu falei, fala o seguinte, dê logo a chave do coração dele para Satanás e está tudo certo. Faça logo assim, meu bem. Mas o problema é que eu já fui batendo dentro dela, porque eu entrei dentro dela e vi o que estava lá dentro. Ela queria sair de perto dele, sair da pressão do trabalho, sair da pressão da casa, procurar um lugar para ela respirar, e estava tentando colocar isso tudo na desculpa que ela ia ganhar um bom salário. E o marido dela se sentindo culpado porque não estava conseguindo dar a vida financeira que ela gostaria de ter e que ela não percebe que ela força ele para ter, que esse é um grande problema que acontece com muita mulher. A minha, graças a Deus, não é assim. Vocês entendem? Fez o quê? Não, pode ir, vai tranquilo. Mas ele não estava falando isso porque ele queria entregar a mulher dele, ele estava falando isso porque ele não ia conseguir dar o dinheiro que ele ia conseguir ganhar longe dele. Vocês estão conseguindo entender onde vai? Por que essas loucuras vão passando na cabeça da gente? Porque, gente, hoje tem mestre. Se você quer alguém para te apoiar, você vai achar alguém que te apoie. Se você quiser alguém que vai colocar na sua cabeça um conselho nessa vibe, você vai achar alguém para te aconselhar a fazer besteira. Entenderam? Gente, repete comigo, eu preciso da palavra de Deus. No meu casamento, você tem que conhecer. Primeira coisa que eu quero, desculpa as indignações, você não pode ficar com essa vibe que eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou ministro, eu sou semideus e eu tenho a responsabilidade de conhecer. Não. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, isso é uma verdade que você tem que ter, você precisa conhecer. A palavra de Deus diz que o filho recebe o mandamento do pai e o ensino da mãe. Além de nós conhecermos a palavra, precisamos criar mandamentos aos nossos filhos, à luz da palavra de Deus, que não fira os princípios. A criança tem que seguir 2 mandamentos, o de Deus e o meu. E o meu, se eu sou um filho de Deus, não pode ferir nenhum mandamento de Deus. Eu não posso ser absoluto, eu não posso ser dono da razão, não posso ter nada. A gente tem ali alguns mandamentozinhos ali que a gente chama de regra interna. Eles vão ter que chegar da escola, levar as coisinhas lá, arrumar. Eles quebram, eles transgridem isso aí. A gente não quer que eles briguem. Não tem conversa, a gente não quer que um fique debochando do outro. Algumas coisas dessas são bíblicas, outras são adaptações para eles não fazer besteira. Agora eu te faço uma pergunta, como é que você vai saber que se o diabo está entrando dentro do seu casamento se você não entende? Há 4 anos atrás eu me senti um cara muito seguro, segundo a Bíblia, relacionado a casamento. 3 anos depois, olhando no dia de hoje, eu sei que eu tenho que aprender muito, mas que antes eu não sabia nada. Vocês estão entendendo? Então, o que é o problema, cara? Assim como você pega, por exemplo, assim, não quero falar difícil. Você pega uma ligação dentro do cérebro aqui dentro. Quando você aprende uma coisa, é como se fosse uma bolinha pequenininha. A hora que você aprende, parece que vira uma árvore, assim, ó, se desenvolvendo com coisas novas. É assim que acontece. A mesma coisa é, gente, com o passar dos anos. O pecado sempre vai ser pecado, é o mesmo pecado.
Mas parece que a gente arruma um jeito de tentar burlar a lá Davi, sabe? Davi tentou, falou, ó, não posso ficar com a mulher de Urias, mas não posso porque ele é casado, mas se ele morrer? Então, quando a gente vai aprender, é como se a gente tivesse um nível de conhecimento assim, ó, uma bolinha pequenininha. Quando a gente aprende coisas novas, aquela bolinha, ela cresce, virando como se fosse uma árvore crescendo cheia de galhos, assim, ela expande, entendeu? Sabe, assim, escalonadamente, é um negócio assim que vai profundamente bem alto. Então, por exemplo, Davi, lá na época de Davi, né, do reinado ali em si dele, ele já arrumou um jeito, aqui, gente, ele já arrumou um jeito, literal, ele já arrumou um jeito de tentar ficar com a mulher de Urias, colocando ele para morrer. Vocês estão comigo? Quem está comigo? Gente, isso não vai mudar no dia de hoje. A mulher vai dar um jeito de querer mandar no marido a qualquer custo. O marido vai tentar dar um jeito de controlar a mulher com o dinheiro que ele tem, a qualquer custo. A velha frase que a gente escutou dos pais, eu mando aqui, eu pago as contas, eu faço, eu aconteço, vai continuar sempre. Nós não vamos lidar com o pecado do cônjuge como Cristo cuidou da igreja, gente. Vocês estão entendendo? Eu vi Jesus esbufetear líder, mas eu não vi ele brigar com a igreja. Que hoje é uma das coisas que eu luto para não fazer com a minha esposa. E eu venho tentado praticar isso aqui quase que todos os dias. Independente se eu vejo ela errar ou falhar. Eu digo para ela que ela é linda, que eu a amo, e faço de tudo para não jogar nada na cara dela. Mas sabe como é que eu desculpo se eu estou fazendo isso ou não? Eu preciso perguntar. Estamos indo no processo da verdade. Se você não perguntar para o seu cônjuge, se você não der a oportunidade dele falar, você não pode criar uma conclusão. Coisas que eu vi na primeira fase da nossa escola. Verdades absolutas partindo de si mesmo. Ó. Perguntei para alguns aqui em off. Como é que você acha que é o seu cuidado com o seu cônjuge? Não, é muito bom. Como é que você sabe que é bom? É a sua cosmovisão, o jeito que você está enxergando o seu mundo. Já perguntou pro seu cônjuge se é assim? Por que dá briga? Porque a gente não conversa. Estão entendendo? Agora, olha aqui o texto que interessante, ó. Pois virá o tempo e não suportarão a sã doutrina. O que significa isso? A Bíblia não serve para você. Ela não é útil mais. Vale o que você pensa, o que você acha e a sua interpretação da Bíblia. Que hoje é o que me dá mais desespero. Porque a maioria das pessoas precisa estudar o português, pelo menos, para poder entender o que está escrito aqui. Quando fala de sã doutrina, é porque não vale a sua, é a sã, que a sua é louca. Você está entendendo? O evangelho de hoje é, eu penso em mim, é do meu jeito, da minha forma. Não, o evangelho bíblico é nada de mim, tudo de Cristo. É buscando os interesses do outro. É impossível um casal ter problema se o homem pensar na mulher, a mulher pensar no homem. Ele vai mudar por ela vai mudar por ele, e ambos vão se encaixar no encaixe perfeito que Deus criou. Não dá erro. Estão entendendo? Tem horas que a Ana fala não pra mim, fala, nega, que é isso que ela não? Mas eu aprendi a ver que tem não que ela tá dizendo pra cuidar de mim. E eu preciso ir contra o não dela pra cuidar dela. Um exemplo bobo. Teve um dia que ela precisou aqui, ela queria uma frutinha, porque eu sei que ela gosta de ter opção pra dar pra Lavínia, porque a Lavínia às vezes ela é complicada. Esse dia pra trás ela ganhou uma roupinha de presente de aniversário. Uma roupinha bem bonitinha assim, verdinha abacate. Ela olhou pra roupa assim, tá grande. A Ana já sacou ela na hora, falou, não tá grande nada, ela não gostou. Não, pro João. Aí nós continuamos ali o papo até chegar a hora que ela falou, é feio. Não é rosa, colorido. Não quis, cara. Aí nós enfiamos por goela abaixo, trocamos depois uma outra roupa, enfiamos por goela abaixo dela um preto com rosa. No primeiro dia usa. No outro dia o que ela falou mesmo? É do João. Então o que acontece, cara? Ela tem já hoje certas vontades e ela é firme igual eu e ela. Ela é firme igual a gente. E às vezes quando ela não quer, nós temos que dobrar ela. Entendesse? E para Ana, às vezes, é difícil ela não ter outras opções para não ficar aquele peso, porque a criança precisa comer. E tem hora que no cansaço a gente sente vontade de desistir. Só quem é pai e mãe sabe, gente, como é que tem hora que é custoso.
Aí tá lá um chocolate e a banana, e ela tá com vontade de comer o chocolate, e tá aquela pressão em cima da gente. E não é fácil, gente. A gente tem que ser crente mesmo, não é simples. Aí ela me pediu, eu saí daqui com a cabeça voando, porque é aquela velha vida de fé, né? Eu fui pra padaria comprar sem nenhum real no bolso. Como muitas vezes eu vou. Entendeu? Aí eu fui com aquele negócio na minha cabeça e eu esqueci que ela tinha pedido. Quando eu cheguei aqui, ela olhou pra mim e ela falou o quê? A banana, a primeira coisa que ela falou. A banana. Eu falei, Deus, eu esqueci da banana, cara. Afinal, eu vou lá, não precisa. Eu nem sei se ela vai comer também. Não precisa. Eu falei, não, tranquilo. Eu esperei ela dar a primeira distraída ali com a Samara, com mais não sei quem. Eu fui, comprei e trouxe de volta. Presta atenção. Isso aqui não é demonstrar defeitos de ninguém, que não é isso que eu estou dizendo aqui agora. A primeira frase que ela disse para mim. Nossa, você foi rápido, né? Ela não disse, não precisava. Esse não dela também é de não querer incomodar. De não querer ser pesada. De não querer cobrar o marido. Ela sempre foi assim. Sempre, gente, sempre. Só que eu passei a não me preocupar com ela quando ela dizia que estava tudo bem. Wagner, mas estava tudo bem quando ela disse para não ir? Estava. Mas eu sou marido dela e eu preciso cuidar dela e eu preciso perceber que às vezes o tá tudo bem para ela vai custar para ela um certo peso e uma certa saúde emocional. E eu preciso me preocupar com isso daqui. Você tá entendendo? Tá tudo bem se eu não fosse? Tava. Ela ia ficar chateada? Não. Mas ela ia ter que trabalhar com uma energia desnecessária. Sendo que eu poderia ir lá e ajudar ela. Vocês estão entendendo? É disso que eu estou falando de sã doutrina. Quando a Bíblia fala da morte de Cristo pela igreja, do amor sacrificial, a gente está falando de um amor que não depende do outro, gente. Vocês vão ter que repetir isso aqui comigo, senão eu vou morrer. Amor sacrificial é um amor que não depende do outro. Você está entendendo isso? Jesus não depende do seu amor para te amar. Eu vi um trechinho de um vídeo, cara, acho que é da galerinha do Luiz Hermínio, do Mevan. Era um trechinho pequenininho. E parece que o Luiz estava comentando que tinha um discípulo dele lá, né? Que foram receber um cara que era oriental e esse cara foi tomado em choro, o discípulo dele, e começou a dizer para esse oriental, sei lá quem que ele é, ô, eu te amo, cara, pô, eu te amo, velho. E aquele amor profundo, o cara olha pra cara dele, você não ama ninguém, não, rapaz, você nem me viu ainda, você nem me conhece, como é que você pode me amar? Ele falou, meu amigo, não depende do você, não, o amor é por mim, não é por você, eu te amo, cara. Você tá entendendo? É um amor. Ótimo, obrigado. Frase da Ana, é exatamente essa. O amor não é por quem você é por quem eu sou. Vocês estão entendendo? By Ana Ribeiro. Entenderam? Entenderam como é que é o negócio? Então tá aqui a jogada. O amor sacrificial não depende da outra pessoa. Tá entendendo? Não depende. É isso que a gente tem que enxergar. Quando você tá pensando em você, sua esposa, você não tá tudo bem, você ufa, graças a Deus tá tudo bem, né? Louvado seja Deus, deixa eu ir para outro lugar. Você tá pensando em você. Então, olha aqui para você ver o texto, como esse texto é muito forte, ó. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo sua própria cobiça, aquilo que ele está buscando. Repara para você ver que quem vive fora da palavra sempre vai procurar alguém que concorde com essa pessoa. Você não tem coragem de encarar as demais pessoas. Quem tem a verdade na boca prega livremente. Jesus fazia questão de falar isso o tempo todo. O tempo todo eu estive no meio de vocês ensinando. Jesus fala direto aqui no Novo Testamento. Fala ou não fala? Quando você está errado e você está errada, você não tem coragem de compartilhar o que você está falando para todo mundo. Mas você vai de levinho tentando ver se você consegue, né, evangelizar algumas pessoas para ver se você consegue criar um time, conquistar pessoas para cuidar de você e acreditar em você. Não, gente. Ame aquele que vem de frente a frente com você e fala, não é isso aí que você está pensando. Você está errado. Ame mais as pessoas que confrontam você do que as pessoas que concordam com você. Estão entendendo? Ame as pessoas que chegam perto de você e falam, cara, não é assim. Não é assim, ó. Estão comigo? Por quê? Essa época aqui, gente, ela não vai chegar, ela já chegou. Isso aqui é real. Ó, pra você ver.
segundo suas próprias cobiças, e como sentindo coceira nos ouvidos, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula, gente. Essa expressão fábula aqui, ela traz o sentido da loucura da sua cabeça, o mundo hilário que você criou na sua mente. Esses dias eu escutei uma maravilhosa. O que você escutou, Wagner? Eu escutei uma história de um cara que ele ia casar com uma mulher que é casada, porque Deus tinha falado para ele que quando ele casasse com essa mulher casada, ela o tornaria filho de Deus. Gasgou, né, filho? Ô, minha filha, não dá nem para chegar nesse ponto. O problema já é casar com a mulher casada. O negócio está tão além do normal. Agora a pergunta é: que fábula é essa que está na cabeça desse indivíduo, meu Jesus? Mano, essa é uma das que eu escuto. Você não está entendendo. Não, ele não me falou. Essa conversa chegou e eu sei que ela é bem provável de ser verdade. O provável que eu falo é: alguma palavrinha mudou porque o contexto é real. Uma vez que esse cidadão saiu de um divórcio. Olha a situação. Repete comigo: o padrão de Deus flui, não tem prisão. Saiu daquilo ali, gente, tudo é adaptação. E tudo vai dar efeito colateral. Tudo vai dar efeito colateral, gente. Filhos criados em duas famílias vai dar muito problema, muito efeito colateral. Vocês estão entendendo? O casamento, quando ele se dissolve, vai dar problema dos piores que você pode imaginar. Não tem uma pessoa que eu conheço hoje que é resolvidão. Ninguém. O único cara que eu acreditei que teria condição espiritual de ser resolvidão, na conversa que a gente teve, ele mesmo assumiu comigo que ele não é resolvidão. Ele está casado com outra mulher, ele foi traído, ele está casado hoje com outra mulher, depois de 3 anos tentando. Aí tem aquele preço que custa muito caro. Quem quer saber qual é? Diga eu. Ele teve que ter uma experiência com Deus, porque é assim que resolve. Ele teve que ter uma experiência com Deus, onde Deus falou para ele sair daquilo lá, que não tinha mal o que fazer. Eram 3 anos e meio, a mulher dele tinha traído ele com um monte de gente, não tinha mal o que fazer. Ele saiu. Que Deus uniu, Deus separa. Perfeito? Só que olha o tamanho do BO. Quem está comigo? Olha o tamanho do problema. Esse moço que disse que ouviu Deus para sair daquela situação, vai ter que se encontrar com ele. E a certeza que ele teve que Deus falou com ele vai custar a salvação. Você está conseguindo entender onde vai parar isso aqui? Se ele não ouviu e partiu para outra circunstância, se tornou adúltero como ela. Olha a situação. E ele comentando comigo, ele falou assim: olha, Wagner, o divórcio é igual uma amputação, cara. Por mais que você perca o membro que você não queria perder, aqui no seu cérebro o membro continua. Tem dias que eu acordo com saudade da minha primeira esposa. Aí eu tenho que me controlar, porque afinal de contas eu estou com a minha outra esposa. Vocês estão entendendo como é que é um negócio que é muito complicado de lidar? Estão entendendo? Então nós lemos aqui, gente, praticamente, e tivemos uma boa explanação de quase toda a Bíblia, praticamente quase toda a Bíblia, homem e mulher nessa primeira escola. Só que agora o que nós vamos fazer, gente? Opa, deu. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos literalmente nos confrontar se aquilo que estudamos de verdade é real nas nossas vidas depois que você desce daquela escada ali. De verdade é. Na hora da correria com as crianças, na hora que você está dentro do carro, na hora que você escuta uma inverdade, na hora que você vive uma circunstância que você não quer viver, se o amor sacrificial ele é real dentro de você, marido, se a sabedoria de uma mulher virtuosa está dentro de você, mulher. Você entende? Se a submissão é real dentro de você, mulher. Se os cuidados que você tem que ter com o seu marido é real e do marido com a mulher. É isso que nós vamos fazer aqui agora. E desse momento nós vamos discutir muitos assuntos aqui dentro.
E a primeira coisa que o pai deixou claro para mim foi: pai, tem tanta coisa que não é para falar. O pai falou assim: Wagner, a primeira coisa que eu quero que você converse com todos os casais é que eles abandonem a vida de fábula deles. E, gente, desculpa, todos vocês têm. Da minha esposa até aqui, ó. Todos. As piores fábulas que você pode imaginar na cabeça. Coisas que você não voltou para a Bíblia para saber se é daquele jeito mesmo ou não. Coisas que você acredita por você mesmo. Não está ali, gente. Não é real. Não é real. Sabe aquela ideia de averiguar mesmo? De ler, de estudar, de correr atrás, de realmente ter segurança que o texto é aquele mesmo? Gente, escuta, está custando a sua salvação. Você tem noção disso, pelo amor de Deus? É além do seu casamento agora. Está custando sua vida eterna. Meu filho olhou para mim e falou: pai, eu só quero viver uma vida boa durante 80 anos. Eu falei: tem problema nenhum, do jeito que você quiser. E depois dos 80? Você vai viver o quê, meu filho? Você vai para onde? Travou o bichinho. Desculpa, eu vou ter que botar ele na parede. Ele não quer ter raciocínio de adulto, então ele vai ter que pegar argumento de adulto. A adolescência dele estava acelerada demais, ué. Os argumentos dele, eu tenho 6 aqui, ué. Vocês estão entendendo? Tem hora que me assusta. Eu quero conversar com um adolescente criança, não com um adolescente adulto. Mas se eu falar isso, eu estou profanando eu mesmo, porque eu não era assim. Com 6 anos de idade, eu estava aconselhando casal. Quando eu tinha 14 anos, eu não conseguia andar com ninguém da minha idade. Infelizmente, os nossos filhos colhem certas coisas que a gente viveu. Estão entendendo? Isso aqui é só para os doidos, quem topa? Nossa jornada inicia hoje. É pegada forte. Nós vamos trabalhar pesado. Literalmente pesado, tá? Eu quero convidar vocês a assistirem todos os vídeos de novo. Já fiz isso antes. Quem não fez ainda, todos os vídeos de casais. A Sara já terminou os resumos, né? Tá tudo pronto? Nós vamos fazer um simulado de casais. Nesse simulado vai ter de verdade perguntas e respostas. Vocês vão ter acesso ao vídeo e a um resumo da Sara, que é um pedaço de uma oferta de sacrifício dela para todos nós, tá? Essas perguntas eu mesmo vou fazer. Eu vou assistir o vídeo que eu ministrei, vou ver os pontos cruciais e vou fazer essas perguntas. Vocês vão fazer um simulado para reter esse conhecimento. Só que escuta, presta atenção. Eu quero que vocês revejam isso. Eu prometo para todos vocês. Se até o último vídeo você não falar essa frase minha, eu acho que eu desisto do evangelho. 1 hora você vai parar, você vai falar: gente, eu não estava nessa sala. Não é possível que eu não ouvi isso aqui. Eu prometo para você que você vai parar e falar: cara, o que eu estava fazendo lá? Você está entendendo? Porque, cara, o nível da profundidade do que Deus nos dá, a gente não pega se a gente não estiver entendendo o que a gente precisa. Então, assim, escuta, quando eu percebi que eu realmente precisava refazer o meu conceito de casamento e a minha família, o meu casamento, eu falei: cara, eu preciso mergulhar nisso aqui, doendo ou não doendo, difícil ou não difícil, complicado ou não complicado. Aí eu comecei a perceber que o nível de revelação que começou a ser dado foi também de acordo com a fome que eu tinha e com a consciência da necessidade que eu tinha. Entenderam? Então, como eu falei para vocês, agora está na hora de confrontar. Você vai deixar o Espírito Santo confrontar você mesmo. É isso que você vai fazer. Você vai deixar isso acontecer. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Nós vamos falar sobre muitas coisas práticas aqui a partir da próxima reunião. Muitas coisas práticas, mas práticas mesmo. Como, por exemplo, escovar dente, tomar banho. Vocês estão entendendo? Práticas de romantismo. Dobrar seu próprio pijama. E numa primeira brincadeira que nós tivemos aqui, nós começamos a ver que isso aí não existe. Gente, eu não tinha isso aqui, gente. A Ana me cobrava direto isso aqui no passado. Eu não tinha, eu não dobrava. Eu não dobrava. Gente, eu tô falando sério. Aí ela pode usar um termo que ela usou antes. Eu era sua mãe. Realmente era. Porque quando você, homem, tá dentro da sua casa, você não dobra a sua roupa, não guarda a sua roupa, sua mulher virou sua mãe. Dá um beijinho na testa. Estão entendendo? Mas vamos raciocinar a roupa que você dorme ou a roupa que você tirou. Não faz sentido, gente. Deixa eu explicar para vocês. É criança que dorme sem tomar banho. É criança que dorme sem escovar o dente.
É a criança que dá trabalho para a mãe com o óleo da testa sujando o lençol e a fronha. Vocês estão entendendo? É a criança que faz isso. E depois quem sofre é a mulher. Vai lá na casa do Guga pra você ver como solteiro, presta uma casa, tá com a sopinha dobrada, tenho certeza, né? Tudo organizadinho, limpinho, né? Geladeira intacta, louça arrumadinha. Tudo nos trinques. Se não tiver, a partir de hoje vai estar. Vamos amanhã lá, amor? Nós vamos tomar um cafezinho na casa do nosso fiotinho amanhã? Vai ser uma surpresa. É claro que vão. Lógico que vão. 3 minutos. Mas, irmão, você sabe com quem que eu aprendi pijama? Com essa moça aqui, ó. Ela que me ensinou a usar. A vida inteira. Ó, ela casou com o Wagner, que dormia com a roupa que tava o dia inteiro. E sabe o que é o pior aqui pra vocês? Já estamos entrando na próxima reunião, tá? Nós tem só mais 1 minuto. Escuta, ó. Nós já estamos preparando a próxima reunião. Você quer que sabe qual que é o problema do marido? O camarada passa o dia inteiro com o vidro do carro aberto, tomando pó, vento e cheiro, sobe na moto, fica fedendo mecânico, não que o mecânico tenha cheiro, né? Mas a gente não pode mentir. Desculpa aos mecânicos, em nome de Jesus Cristo, mas você falar que ele é cheiroso, ele tá mentindo. A não ser que ele trabalha com WD-40. Aí sim, aí é outro nível. Né? A Samara é a única que vem cheirando flores. E detalhe, vem cheirando flores, mas não é uma flor. Demorou pra pegar, Jesus. Meu amigo Bruno é macho. Aleluia. Ah, tem que pregar até essas coisas hoje em dia, Jesus. Né? Aí o camarada passa o dia inteiro, o miserável não toma banho, tô falando de mim. Se a carafuça servir, você pega. Quer chegar de noite, não quer sair beijando a mulher, ué? Vamos, amor. Ela fala, vamos pra onde, ô? Defunto. Aproveita que pro vamos, amor, você vai ter que ficar pelado, né? Fica pelado, primeiro sai do banheiro. Cheirosinho, chuveiro, né? Ó. Deixa eu só explicar um negócio pra vocês, porque eu sei que eu já tô dando um spoiler da nossa próxima reunião. Eu sei que eu tô dando um spoiler pra próxima reunião, mas presta bastante atenção no que eu vou dizer pra vocês. O homem tem uma característica que a mulher não tem. Não só hormonal, como física. Como somos um concentrado de testosterona maior e o nosso cérebro trabalha diferente da mulher, entende? A mulher pode usar os dois lados com mais facilidade, mas a mulher não tem o poder de suportar a dor que a gente suporta. Por isso quem foi à cruz foi um homem, não foi uma mulher. Entenderam? Então, nós temos... tem que ser assim, né? Eu tenho muitas... Minha esposa é líder, meu filho. Você dá licença? Minha esposa é violenta. Se não der uma passinha, pá, ela não pega. É violenta essa minha mulher. Sigam ela. O Instagram dela é Ana Ribeiro. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, gente? Ó, o que eu quero que fique claro pra vocês? Nós temos facilidade de se adaptar com gosto ruim na boca e jurar que escovou o dente. Cheiro ruim no corpo e jurar que tá cheiroso. Por quê? Nós, no momento de dor, ativamos o modo sobrevivência. Nós nos suportamos muito bem. Só que o problema é que a gente quer que esse modo de sobrevivência seja transferido por Wi-Fi pra mulher, ué. Aí a gente chega, vai dar um beijo na mulher, que ela deveria dar um beijo porque ela ama o marido, né? Essa é a grande diferença. E, gente, eu vou pegar pesado, tá, gente? Eu vou argumentar coisas. Olha aqui, escuta, gente, desculpa, tá? Eu vou falar uma coisa aqui dentro e eu não quero que nenhuma mulher aqui dentro fique ofendida. Se você tivesse adultério, você ia beijar um mecânico fedorento, você ia beijar um cachaceiro no meio da rua de balada e tava tudo bem. Então, por favor, vocês não têm noção do monte de testemunho que eu escuto. Ainda fala que tá lindo. Tá? Então, gente, não vai nessa vibe. É seu marido, é o homem da sua vida. Sabe aquela ideia, vamos reconstruir juntos? A Jaira comentou um negócio, eu vou usar ela como exemplo. De pitbull a pincher. Entendeu? Elogiei ela da última vez. Eu sou que puxo a orelha, mas também elogio quando precisa. Na última conversa que a gente teve, ela foi comentar que o Beto tinha saído fora da casinha um minutinho, mas que dessa vez ela não foi tentar passar por cima dele e mandar nele. Ela falou, não, eu vou te esperar, nós vamos junto.
Eu acredito em você, nós vamos juntos. Salve de palmas pra já. E ó, não é contação de papo dela, tá? Não é contação de papo dela, porque eu já tinha tido uma conversa com o Beto antes. Você acha que eu saio dando tiro assim? Entenderam? Então, o que eu quero? O que eu quero que vocês entendam com toda a clareza do mundo? A mulher tem que ajudar a edificar e construir o marido que ela tem. É lógico. Aí o camarada tá naquele modo de sobrevivência dele de boa. Cara, calma. É o amor de sua vida. Então vai ajudando ele a mudar. Entenderam? É isso. É simples. Tem coisa que é cultural, gente. E tem coisa que é porquice mesmo. O meu era porquice. Você não casa com sua mulher. Você só estende a sua mãe. Pesado, né? Eu sei. Mas pega essa que dói menos. Você não casa com a sua esposa. Você só estende ela como se ela fosse sua mãe. Não toma banho, não escova dente. Aí chega cansado, né? Aí dorme lá com a testa oleosa. O seu travesseiro é fedorento, dela é cheiroso. O problema é quando é o contrário, né? Aí o negócio tá feio. Entendeu? Você olha pro pé do cara, só o sangue de Jesus. O cara não corta a unha, mas é engraçado. Quando foi namorar, não era assim. Então, gente, pra gente fechar aqui, que não dá pra dar spoiler mais, o horário estourou pra próxima reunião. Escuta, o que é importantíssimo que vocês entendam? Nós vamos trabalhar coisas práticas, mas nós não vamos conseguir. Escuta, aqui tá igual aquele filme da Adventista, Até o Último Homem. Eu não tô pregando aqui dentro pra ver um ou dois, gente. É todos. Eu vou brigar junto com a minha esposa com todos, por todos. Essa é a nossa proposta. Nós vamos lutar por todos, tá? Então, você precisa se confrontar. Se você começar a se confrontar, meu amigo, nós vamos voar aqui. Quem pode dizer amém? É isso que a gente quer. Agora você vai rever esses conceitos. O tempo passou. As ministrações já fermentaram dentro de você. Agora é hora de resolver. Você não é mais bobo na palavra. Agora nós vamos resolver os problemas. O que está te atrapalhando de não cumprir aquele texto? Entenderam? É isso que nós vamos fazer. No nome de Jesus Cristo. Estão prontos ou não estão prontos? Estamos fechados. Até lá próxima.